Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Eu disse Mateus, né? Não, mas vamos ler em Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. De 32 a 42. Eu disse Mateus porque poderia ser em Mateus também 26, ou poderia ser em Lucas, mas nós vamos para Marcos, que diz assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém. Esse texto é angustiante, porque nós olhamos para Jesus, o Salvador do mundo, e ele relata algo que traz uma dor e uma comoção sobre nós. Sentindo o peso da angústia que ele descreve como uma angústia de morte, ele convoca os seus amigos, vai até o monte e começa a orar, e pede para os seus amigos: olha, eu estou angustiado, eu estou com uma dor terrível, ficai aqui comigo, eu vou orar, vigiai e orai. E ele vai então, conversa com Deus, chora diante do Senhor, e ele volta para falar com os seus amigos estão dormindo, e ele chama a atenção dos amigos: vocês não podem ficar nem uma hora acordados comigo. E ele volta então e fala com Deus, e volta aos seus amigos, os amigos estão dormindo, é altas horas da madrugada, e eles não conseguem ficar acordados. Jesus, angustiado, chama a atenção dos seus amigos: vigiai e orai, olha, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca, a alma de vocês não aguenta. E ele volta para falar com Deus. E quando ele retorna para se encontrar com os amigos, ele os pega dormindo novamente. Sabe aquele sono do justo? Que a gente não consegue parar em pé, que a gente não consegue ficar com os olhos abertos. É exatamente esse o sono que estava sobre Pedro, Tiago e João, não conseguindo ficar acordados. E de repente Jesus: vamos daqui, porque o traidor se aproxima. Esse texto é angustiante porque ele traz uma identificação comigo e com você. A propósito, o grande ministério de Jesus, o grande ministério de Deus, é exatamente se identificar comigo e com você, se identificar com a humanidade, na nossa dor, se identificar nas nossas angústias, nas nossas inquietações, se identificar com os nossos pecados lá na cruz, quando Ele toma sobre si as nossas dores e os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz está sobre Cristo naquele momento. Ele se identifica comigo e com você, sentindo fome, sentindo frio, sentindo sono, sentindo solidão, sentindo desprezo, sentindo agonia de morte que lhe pega a língua. Esse texto é um texto que traz grande identificação. E hoje, pensando no divã, em solucionar problemas psíquico-emocionais,
Jesus está falando de angústia, e eu gostaria de tratar a respeito da angústia na perspectiva de Cristo Jesus, nas bases que Jesus está propondo dentro do texto que nós acabamos de ler. Mas para isso é necessário a gente fazer uma abertura, uma introdução, colocando este problema que convivemos todos os dias. Certamente você já sentiu tristeza na sua vida, certo? Uma angústia que você não sabe de onde vem. Normalmente a angústia ou a tristeza, ela vem precedida de uma dor, vem precedida de um trauma que você viveu no passado, então aquilo volta e você se sente triste. A angústia, ela antecipa também um acontecimento, algo que nem ocorreu na sua vida, algo que está para acontecer, que está lá na frente, que está no futuro. Este é o caso de Jesus. Ele está para ir para a cruz, para cumprir o seu propósito, e ele se sente angustiado. A angústia, ela antecipa também algo que está para acontecer. Se ela antecipa algo que está para acontecer, e também ela vem como algo que ocorreu no passado, então ela é o encontro da inconstância humana, ela é a convergência das nossas inseguranças, ela é a convergência de passado e de futuro, potencializado em tristeza, em dor e em insegurança. Eu e você, nós vivemos isso de forma constante, sempre vivemos assim. A palavra angústia significa estreitamento, lugar apertado, lugar de difícil acesso, um lugar onde a gente é esgotado, é exaurido, é um lugar onde a nossa subjetividade é colocada na parede, então a gente precisa responder e a gente precisa tomar decisões. Contudo, a angústia, ela é necessária para a vida, ela é necessária. Sem angústia não há existência. A angústia é a condição de todo aquele que existe. Então, se eu tenho que dar uma má notícia para você, além daquela que o Corinthians perdeu, é de dizer que você jamais será curado da angústia. Jamais a angústia, a dor, o sofrimento e a tristeza sairá da sua vida. Não tem um versículo bíblico que eu possa dar a você que tire a angústia. Não tem um remédio que possa entregar a você, que possa libertar você da tristeza. Porque a angústia é a condição onde eu visito a minha interioridade e ali, analisando a minha vida, meu propósito, a minha vocação e a minha existência, me leva então a avançar ou retroagir, me leva a parar ou correr, me leva então a tomar posições. A angústia, sobretudo, ela é um fator preponderante para todo aquele que é inquieto na vida. A angústia de viver no escuro trouxe então a luz. A angústia de viver enfrentando a dor no corpo trouxe a medicina. A angústia de perder os cabelos trouxe então remédios, trouxe técnicas, trouxe enfim várias formas de você ter o seu cabelo. A angústia de ter um corpo adequado, cheinho, magrinho, estar alto, trouxe então a possibilidade de termos mudanças. A vaidade que nos assola constantemente, eu vou falar sobre ela um pouquinho mais à frente, também trouxe a nós a gerência da excelência em todas as áreas. Isso é muito importante para a gente, porque a angústia é que nos faz caminhar. A angústia pela morte formou religiões, a angústia pela dor e o sofrimento do não existir trouxe várias respostas, e talvez a maioria da humanidade se encontra nas religiões por um momento de dor e de aperto, de confronto com a morte. E isso é importante para a minha vida e para a sua vida também, a angústia. Nesse sentido, existe um existencialista chamado Søren Kierkegaard, que ele dá 3 formas de lidar com a angústia, de tratar a angústia. Em primeiro lugar, ele fala da estética, fala da ética em segundo lugar, e fala da forma religiosa de lidar com a angústia. Antes de tudo, ele vai dizer que a angústia de todos nós é exatamente por nós termos uma vocação para a liberdade.
termos uma vocação para o inusitado, para sermos livres, e sermos livres nos traz então angústia. Isso posto, é real que existem muitas pessoas que preferem estar em cabrestos, não ter o seu espírito livre, não ter a sua consciência liberta, preferem estar em lugares, em movimentos, em situações, em religiões que aprisionam, porque aí ela terceiriza a dor da tua existência e ela não precisa responder a nada, simplesmente seguir em dogmas e em estruturas, seja ela qual for, religiosa ou não, porque ela tem uma vocação para a liberdade. Isso traz sofrimento, é melhor terceirizar a dor e a angústia. Ele começa dizendo isso. E na questão da estética, talvez agora eu possa falar com você de uma forma mais direta. O Soren diz que a estética é uma forma de responder à angústia. O que seria isso? Tentando explicar o que ele quis dizer. Toda compulsividade, compras, vaidades, formas de se apresentar, elas estão expressando o vazio existencial, angústia e dor. Você já se pegou triste e de repente você passa a mão no cartão de crédito, na carteira, e vai para o shopping? Daí você fica andando lá no shopping, as mulheres que o diga, fica andando lá no shopping, comprando as coisas, e você volta para casa com um sorriso aqui, feliz. É uma forma estética de lidar com a angústia, de lidar com o sofrimento. Você se torna compulsivo, você começa a comprar, você começa a trazer para a sua vida algumas ferramentas que possam de alguma forma te trazer alívio da dor e da angústia. Os homens trocam de carro, as mulheres trocam de micro-ondas. Os homens tentam de alguma forma comprar um videogame ou ficar no sofá de casa, e as mulheres trocam de sapato. Aliás, as mulheres trocam, elas não trocam de sapato, elas acumulam sapatos. Se fizéssemos uma loja assim, tipo, leve seu sapato e troque por um outro, desse um desconto, acho que seria maravilhoso. Mas as mulheres gostam de sapato, de comprar sapatos, blusas. Tenho certeza que todas as mulheres aqui têm uma roupa nova que nunca usou, que está lá no guarda-roupa. Mas nós homens não temos isso. Eu estou pregando com este sapato aqui faz 2 meses. E domingo que vem, certamente, talvez eu esteja com ele, porque o preto combina com tudo. A forma estética de lidar com a angústia e com o sofrimento potencializado pode trazer sobre você vícios. Por exemplo, a bebida, porque é legal estar com um copo na mão, é legal você estar num clube social, num grupo de amigos, e começar então a usar determinadas coisas, porque é estético, corresponde ao momento. Essa é uma forma de lidar com a angústia, de ir para um salão de cabeleireiro, mudar o cabelo, algo que precisa ser mudado dentro de você, mas você não sabe o que é. Como você não sabe o que é, você vai lá e muda o cabelo, pinta de vermelho, de amarelo, de azul, e a gente então não consegue lidar com a angústia. Então a forma estética é uma forma onde a sociedade e as pessoas que saem da igreja tentam lidar com o seu vazio. Talvez isso que nós estamos vendo aqui seja uma resposta de um vazio que nós temos, e temos que corresponder a ele. Então vamos passar pelo viés da estética. A gente muda o sofá do lugar, pinta a parede, coloca um teto novo, uma iluminação nova, e tenta lidar com os vazios, tenta corresponder à angústia. E é assim que nós reagimos na nossa vida. Essa é a primeira forma, uma forma um pouco rasteira de lidar com a angústia. Existe uma forma um pouquinho mais elevada, que é a forma ética. A forma ética é quando você passa a viver de uma forma legal, a obedecer às leis, a ser um bom cidadão. Não, eu vou aliviar a minha angústia fazendo bem a alguém. Preciso fazer o bem a alguém para aliviar a minha culpa de ter grana, de ter trabalho,
aliviar a minha culpa de ter uma família, eu preciso fazer alguma coisa boa. Então você acaba sendo uma pessoa de uma boa ética. Eu preciso combater então tudo aquilo que é angustiante na vida, tudo aquilo que gera dor, tudo aquilo que traz peso sombrio sobre a alma, sobre a existência. Então eu tenho que ser ético, tenho que ser correto. Daí as pessoas, elas se apoiam em partidos, elas se apoiam em segmentos, em ONGs, em movimentos, tentando lidar com a dor da sua alma, tentando lidar com a dor do seu existir. É muito natural que a sociedade rica, não somente do Brasil, mas de todo mundo, quando tem uma dor pós-traumática, então aqueles que são ricos montam ONGs. Agora vamos tratar do câncer. Vamos tratar daqueles que têm perda cefálica. Vamos tratar daqueles que tiveram seus entes queridos, enfim, violentados pela sociedade ou não. Aqueles que foram vitimizados pela calamidade pública. Então as ONGs vão sendo montadas. Pessoas que tentam lidar com a angústia da sua vida através da ética. E isso é um pouco mais bonito. É um pouco legal. Pastor, o senhor está dizendo que não tem que ter ética na vida? Não, nada disso. Muito pelo contrário, a gente tem que ter ética. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não pode ter uma vida estética? Não, Deus é estético. Deus, Ele cria o mundo e Ele forma, daquilo que era sem forma e vazio, Ele cria e Ele olha e Ele diz que era bom, não é verdade? Ele é estético. Se alguém manja de estética, é o Deus. Fazer Minas Gerais, por exemplo, um lugar belo, maravilhoso, cheio de montanhas, de vales verdes. Fazer o Rio de Janeiro, é lindo o Rio de Janeiro. Fazer Florianópolis, fazer São Paulo, enfim, criar o mundo, criar a existência. Deus é estético. Deus fez a minha esposa e Ele disse que era muito bom, e eu concordei com Ele. Vai sair Deus. Deus é estético, fez a mim e fez a você. Deus é estético. Há algum problema nisso? Não há nenhum problema em sermos estéticos, em ter ética, porque a ética também, ela caminha dentro da religião, caminha dentro da fé. Jesus tem uma ética. Então não existe nenhum erro em lidar com a angústia dentro desses parâmetros. Mas existe uma terceira forma que o Søren Kierkegaard fala, que é exatamente a forma religiosa. E dentro dessa forma religiosa existem dois vieses. O primeiro é quando eu tenho uma angústia, tenho uma dor, então eu entro para uma religião, eu entro para a fé religiosa, tentando de alguma forma responder à minha angústia, tentando dar sentido à minha vida, tentando dar sentido à dor que perturba a minha alma. Daí você pega e entra na religião, porque a religião vai dar sentido, porque a religião ela coloca parâmetros, porque a religião ela põe uma base, porque a religião ela consegue coordenar e orientar a sua vida, a sua agenda, as suas prioridades, o seu pensamento. Você não precisa pensar, a religião pensa por você, a instituição pensa por você. A religião, de alguma forma, ela responde à angústia, e a religião vai falar: olha, isso aí é demônio, isso aí é obra do mal, isso é do capiroto. Então a religião, de alguma forma, ela responde para você algumas angústias que você vive, como por exemplo a depressão, que é uma tristeza potencializada. Aquele que ficou triste foi para o Val do Jaboque e não conseguiu sair de lá, então seu psiquismo se entristeceu, se somou, somatizou, e você entrou em depressão. Uma depressão que muitas vezes é orgânica. Um hábito seu te levou a entrar em depressão. O nosso corpo é um laboratório de hormônios, de enzimas, de fluidos, e dependendo do dia e a temperatura e o alimento que você come e a forma como você está vivendo, vai gerar em você tristeza, vai gerar em você dor.
Então daí você, naquele dia que você está mal, está triste, está terrivelmente abatido, você chega na igreja e eles vão dizer: olha, você tem demônio, é o demônio que está sobre você. Daí você vai conferir, vai para as sessões de libertação, você vai para o Vale do Sal Grosso, você põe o copo d'água em cima da televisão, você passa o lencinho ungido do pastor na sua cabeça, e não funciona, a tristeza não vai embora. Aí você entra numa crise, mas é uma tristeza orgânica, você está com problema de hormônio. As mulheres sabem muito bem disso no período da TPM, que o corpo está produzindo hormônios, está mudando, a mulher fica inchada, retém líquidos, ela fica mal-humorada, e é difícil. Então a mulher sabe muito bem disso, essa tristeza, essa angústia, essa dor que abate, isso é orgânico. Mas quando isso não sai, quando isso não vai embora, essa angústia permanece, ela pode se transformar numa depressão de fato psíquica, uma depressão que só com a ajuda de medicamentos, somente com a ajuda de psicoterapia você pode voltar e sair dela. Aí é terrível, e a religião ela não dá conta disso. Aliás, a religião muitas vezes ela fomenta mais esta angústia na pessoa, porque daí a pessoa começa a fazer as campanhas e ela não consegue sair daquilo, e daí o pastor vai dizer: você não tem fé, é o demônio que está na sua vida, e ela confere tudo isso, e ela vê que não tem demônio, daí ela começa a se culpar: realmente eu não tenho fé, não sou agraciado, e é triste. Então, nessa terceira tentativa, nesse primeiro desdobramento do Soren, realmente a religião não pode corresponder, mas ele dá uma segunda alternativa, que é a fé. É a fé desprovida da religião, é a fé desprovida de dogmas, que é a fé total, simples, contida em Deus, que é uma fé poderosa, que arrebata, que resgata, que te faz caminhar e viver, que te chama à existência, e você se lança à existência pela fé, mesmo que seja escuro, mesmo que seja angustiante, mesmo que seja incerto, mesmo que você não tenha a resposta do aqui, agora, mesmo que você não saiba o que vai acontecer e quais são as consequências que te esperam lá na frente, e mesmo que você viva coisas do passado, pela fé então você é transformado, movido e chamado, convocado a caminhar e a andar pela fé, a fé única e exclusiva em Deus. Nesse sentido a gente volta ao texto. Paulo disse na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, que toda criação geme, sente angústia. Quando você lê os Salmos é a expressão angustiante da alma de um homem. Iniciamos o Salmo 42, Salmos dos filhos de Coré, de alguém que está com anseio de ver Deus, mas ele nunca viu Deus, de alguém que quer Deus, mesmo tendo uma prática religiosa, porque ele faz menção de momentos de religião, mas aquilo não estava trazendo para ele alívio da sua dor, e ele diz: por que está abatida em mim, ó minha alma? E a gente vê no final dos Salmos, este salmista se lançando em Deus em fé. A Bíblia, ela está cheia da angústia, cheia dessa dimensão da nossa alma. Nesse sentido, quando a gente olha para as Escrituras e o texto que nós acabamos de ler, eu quero trazer a você então um caminho para lidar com a angústia da vida, a dor da existência, a dor do existir, através de Cristo Jesus. A primeira coisa que Jesus faz quando ele está angustiado nesse texto é procurar os seus amigos, procurar João, procurar o Tiago e procurar Pedro,
E Jesus diz para eles: vamos comigo ali, eu preciso orar, porque a minha alma está angustiada, eu estou sentindo a dor da morte. Procurar amigos, procurar pessoas com quem eu posso falar da minha dor, da minha preocupação, da minha inquietação. Procurar amigos que conhecem você, que caminham com você e que você tem confiança, que você sabe que você pode compartilhar, que você pode abrir as gavetas da tua alma e mostrar a elas o que você tem lá dentro. Como que Jesus, o Salvador do mundo, como que Jesus, aquele que apresenta esperança a todas as pessoas, poderia então voltar-se ao seu primeiro discurso diante do mar da Galileia, diante de muitas pessoas e falar: olha, eu estou no momento de angústia, eu estou no momento com medo daquilo que eu tenho que fazer, eu estou sentindo a dor da morte. Talvez o povo naquele momento: ele não disse que é o Filho de Deus? Não é Ele que tem o poder sobre a morte? Não é Ele que transforma a água em vinho? Não é Ele que multiplica pães? Não é esse Jesus que cura a enfermidade, que faz cessar o fluxo de sangue de uma mulher, porque Ele não cessa a sangria da dor da sua existência? Compartilhar a alma, compartilhar a dor, compartilhar a angústia, não é com qualquer um que você vai fazer isso. Você precisa ter amigos, você precisa ter um grupo de pessoas, alguém que você pode confiar, alguém que pode subir com você a montanha, alguém que pode se colocar ao seu lado, que pode abrir os ouvidos e pode te entender, pode te compreender, alguém que não vai julgar você, alguém que pode dormir quando você fala. No caso, a esposa, né? Tipo assim. O marido, normalmente é o marido que dorme enquanto a mulher fala. Eu não faço isso não, tá bom? Mas eu sei que os maridos fazem. Os maridos têm um botãozinho on-off que reconhece a voz da esposa. Então quando a esposa começa a falar, daí o botãozinho automático, sensorial, moderno, ele desarma, ele vai lá para o off. Daí a mulher fala, e de repente ele volta. Você entendeu? Daí ele liga de novo. E aí ele diz: sim, eu entendi, então repete o que eu falei. Daí você fala: nossa, esse arroz vai pegar fogo, vamos tomar um café? Mas alguém que você pode abrir o seu coração, que você pode falar. E às vezes a esposa não é a boa pessoa para isso. Às vezes o marido não será uma boa pessoa para você, mulher, falar das tuas dores. Mas você precisa reconhecer que existem pessoas que podem te ajudar, que pode caminhar com você. Pastores pode dar a você auxílio, não são todos não, porque muitos deles querem te levar para a assembleia. Alguns querem te julgar. Essa igreja está muito parada, a gente precisa disciplinar alguém. Mas existem pastores que podem entender a tua dor. Existem amigos que podem entender a sua dor. Aqueles que têm irmãos de sangue, podem entender a sua dor. Não se fecha, porque isso pode promover em você depressão, angústia. Uma dor angustiante, persistente, pode desembocar em enfermidades psicossomáticas, trazendo dor ao teu corpo. Jesus então ele convida os seus amigos e vem aqui, eu estou angustiado. O Salvador do mundo angustiado, o Salvador do mundo com dor, o Salvador do mundo inseguro, o Salvador do mundo com medo, o Salvador do mundo ali apreensivo.
Jesus, na sua humanidade, 100% homem, sendo 100% Deus, mas ali em 100% na sua ser humanidade, sentindo a insegurança de uma morte que prenuncia, que está à sua frente, o prenúncio do seu fim ministerial e o começo da sua existência como Salvador, trazendo o pecado de todos sobre si. Talvez você se sinta assim, carregando, sabe, um turbilhão de coisas sobre os seus ombros. É a demanda do trabalho, a demanda da sua casa, o problema dos filhos, o problema da mãe. Mulheres que, quando os pais vão ficando idosos, eles começam a conviver com os pais. Então ela para a vida para dar atenção ao pai. Então ela começa a dar atenção, e ela passa ali 10 anos da sua vida sem dar muita atenção ao esposo, aos filhos, e de repente o pai vai embora, eclodindo assim um vazio existencial terrível. Pessoas que não conseguem lidar com a dor, precisam se abrir, precisam compartilhar o seu sofrimento. E talvez você não faça isso com constância na sua vida, porque falar da dor, talvez até para os homens, demonstra sinal de fraqueza. Mas não se é fraco quando se fala da dor, porque todo ser humano tem dor. Você fica forte, você é fortalecido quando você compartilha das suas dores. Então eu quero te incentivar a falar com seus amigos, amigos de confiança, não com qualquer um. É interessante isso, porque quando nós falamos, colocamos a nossa boca em ação para tirar de dentro aquilo que está doendo, nós fazemos uma cartaz, jogamos para fora. Mas muitas das pessoas que não falam, elas começam a ter problemas mais variados no seu corpo, queda de cabelo. Talvez a queda do seu cabelo seja angústia, tristeza, começa a engordar, ou começa a emagrecer, começa a ter dores nas juntas. Sabe, todos nós temos os lugares do nosso corpo onde existe mais fragilidade, onde você já machucou uma vez, fraturou alguma vez, já é sensível. Então toda aquela dor emocional canalizada, ela se somatiza e acaba evidenciando uma dor que está no seu corpo. Você precisa colocar para fora, você precisa chorar, fazer esta cartaz com alguém, chame os seus amigos. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Essa é a primeira coisa que Jesus nos ensina no texto que nós acabamos de ler. A segunda coisa que Ele demonstra a nós, e Ele faz isso de forma repetida, é vigiai. Vigiai. O que é vigilância, se não estar atento àquilo que está acontecendo à sua volta, aos sinais da vida, aos sinais daquilo que está sobre você, com você e em você. Se é prestar atenção ou não prestar atenção naquilo que está à sua volta, isso é estar vigilante, como um sentinela, um guarda, aquele que se coloca em vigia. O que é isso que está tentando entrar dentro de mim? Por que eu estou me sentindo triste? Discernir de onde vem essa tristeza é fundamental. Vigiar aonde eu estou caminhando, com quem eu estou falando, analisar os meus comportamentos e as minhas relações. A psicologia vai dizer que você é a média dos seus 5 principais amigos. Você é a média deles. Então, se você tem bons amigos, amigos do bem, amigos que têm bons valores, amigos que têm princípios, amigos que têm sonhos, que têm visões equilibradas, boas, você será a média deles. Agora, se você tem um amigo horrível, terrível, sem princípios, sem valores,
que leva a vida de qualquer forma, olhando só para si, sem compreender a dor do outro, sem olhar o próximo, saiba você que você será também a média, e Ele fará a conta na equação do seu psiquismo, da sua vida, da sua existência. Então vigie quem está do seu lado, porque o inimigo, ele planta raposinhas, o inimigo planta erva daninha, o inimigo, de alguma forma, ele tenta minar a sua vida, potencializando a tua dor. Então vigie naquilo que você está comendo. É muito doce, muito chocolate, a angústia te leva para o chocolate, gente, é verdade. Te faz comer pipoca, amendoim. Gente, tem um mercado perto da casa do meu sogro que vende uma paçoca maravilhosa, e eu sempre que eu vou passar para pegar minha esposa, eu vou pensando naquela paçoca, e eu falo: aquieta em mim, ó minha alma. Doce, comida, refrigerante. Vigia. Os antigos, eles tratavam a angústia pelo equilíbrio da vida. Então eles diziam o seguinte, tem textos de Platão, por exemplo, de Aristóteles, dos epicureus sobretudo, os naturalistas, eles diziam o seguinte: olha, não coma ervilha, não coma grãos à noite, porque vai fazer você inchar, vai produzir gases em você, você vai ter um mau sono, sua vida vai ficar angustiada. Vigie naquilo que você come, porque se você não tiver fluidez no seu intestino, você ficará o quê? Enfesado. Vigilância. Vigie em tudo na vida. Vigie os seus amigos, vigie com quem você está andando, vigie se existe uma opressão do mal sobre você, vigie os programas que você está assistindo. É porque a gente vai sendo contaminado. Você sabe, você chega em casa, liga o botão lá no Cidade Alerta. Existe esse jornal ainda? Jornal terrível. Daí você vai na Bíblia e começa a ler o Antigo Testamento. O anjo da morte vai lá e o mar se transformou em sangue. Pô, te coloca para baixo isso aí. Então, vigie aquilo que você está fazendo. Olha, está triste. Opa, deixa eu ler um salmo aqui, colocar para cima. Deixa eu ler um texto. Jesus, fala comigo. Vigie aquilo que você está comendo, com quem você está andando, o que você está fazendo. Esteja atento, esteja alerta. Olha, fica ligado. Tem que ter discernimento para ver de onde vem a tristeza. É orgânico, então muda o comportamento. É psíquico, é do passado, é o peso do passado que está sobre você. Olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que diante de mim estão. Deixa o passado. Se nós comentamos no primeiro sermão que o excesso do presente em nós promove ansiedade, é verdade também que o excesso do passado promove em nós depressão, que está arrastando. Então presta atenção, vigie, fique atento, observe. Pais, observem seus filhos. Filhos, observem os seus pais. Esposo, vigie a tua esposa. Então fique esperto, fique atento. Terceiro lugar, ensino de Jesus no texto, ele diz: vigiai e orai. Oração. A oração é a grande chave, a grande ferramenta de todo cristão piedoso. É você sair da sua existência para mergulhar na existência profunda de Deus.
E sem fé você não ora. É necessário uma fé que te leva a transcender, a se posicionar acima da dor e da tristeza. Oração. E muitos de nós ficamos tristes, angustiados, porque nós não temos uma vida de oração que reflita com a nossa conduta cristã, que reflita com aquilo que Deus espera de mim e de você. A gente pensa que a oração é para o ministério de intercessão da igreja. A gente acha que a oração é coisa para idoso, é coisa para velho. Mas a oração não é simplesmente uma válvula de escape, é o grande escape do cristão. É você sair da sua dimensão apequenada, da sua dimensão angustiante, e você entrar na dimensão do eterno, do transcendente, agigantada, na perspectiva de Deus, onde tudo é possível. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. A oração te leva a crer. A crença, a acreditar, ter fé em si, ter fé na vida, ter fé na igreja, ter fé em Deus, te leva a grandes possibilidades na sua existência. Vigiar e orar, e a oração é um mecanismo que faz você ter fé, que tira de você a fé, que coloca a sua fé em ação. A angústia, então, nós lidamos na base da vigilância e na base da oração, na base da fé. Angústia e tristeza. Ah, pastor, não é depressão que o senhor está falando? Não, não estou falando para depressão, pessoas que estão vivendo para depressão. Eu acredito que o público aqui, na sua grande maioria, não está em processos de depressão, ou não está deprimido. Mas todos nós aqui, a grande maioria, está vivendo num momento angustiante na vida. Se não está vivendo, vai viver. E se vai viver, é bom que saiba, eu não posso deixar com que isso se transforme em depressão. Eu preciso vigiar, eu preciso orar, eu preciso manter a minha fé elevada em Deus. Porque a angústia não é pecado, queridos. A angústia não é pecado. Grandes homens de Deus, mulheres de Deus, tiveram angústia. Jesus teve angústia, e ele não era um pecador. A angústia é inerente à condição do homem, e eu posso combatê-la exercitando a minha vida de oração, a minha vida de fé. Mas pastor, isso não é muito careta? Isso não é coisa de crente somente? Não, isso é coisa de gente que caminha com Deus. Isso é coisa de gente que tem relacionamento com o Senhor. Isso é algo que aqueles que são seguidores de Cristo fazem. Aqueles que são discípulos de Cristo Jesus têm vida de oração, remetem a sua vida para estar perto do eterno, e isso é através ou pelas portas da oração. Então não é coisa para idosos, mas é coisas para aqueles que creem em Deus, para aqueles que querem combater a tristeza e a dor angustiante da alma. Eu sei que você quer isso, eu sei que você busca isso, e eu sei que você passa por tristezas, por angústias mais terríveis. Eu quero dar a você a oportunidade nessa noite de ter a alegria do Senhor na sua vida, que te traz força, te traz vida, te traz missão e te traz propósito. A fé, através da oração, colocou Jesus agora no propósito da sua vocação, da sua liberdade de aceitar aquilo que estava para a sua vida. O propósito e missão de Jesus era enfrentar o martírio e a cruz, sofrendo no meu e no seu lugar. Talvez aquilo que te entristece é exatamente porque você está com uma dor antecipada da sua vocação, da sua dor, do seu propósito, daquilo que você tem que enfrentar na vida. E exatamente a oração levou o Senhor Jesus a sair do Monte das Oliveiras, do lugar de aperto, de ser espremido, de extrair dele o máximo de si e se colocar em fé,
diante da cruz, diante da humanidade. Eu sei que o Senhor pode fazer isso na sua vida hoje, pela fé, de te colocar em pé novamente, de te resgatar, de te aprumar e dar o seu propósito de vida, falando: eu vou avançar, eu vou andar, eu vou fazer isso na base de conversar com amigos, de conversar com Deus, de vigiar e de orar. Eu quero fazer isso em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, amados. Eu quero orar por você neste momento. Talvez estão pessoas aqui com dores profundas na sua vida e você não sabe de onde vem essa dor. Você não sabe de onde vem essa angústia. Você já tomou remédio, já procurou psicólogo, já procurou psicanalista, já procurou igrejas, já procurou pastor. Talvez você deve ou deva procurar a si mesmo. Não é o psicólogo, não é o pastor mais ungido, não é a religião, mas talvez você deva ter um encontro com você mesmo, conhecendo a você mesmo e chamando Deus para entrar aí na sua vida como um amigo que vai com você para o monte, como um amigo que você pode falar: Senhor, eu estou angustiado, como um amigo que vai te entender. Quero dar a você a oportunidade desse encontro nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Feche teus olhos. Quero desafiá-lo a fechar os teus olhos e a buscar ao Senhor neste momento, com fé em seu coração, para que você tenha um momento de súplica, um momento de se abrir diante de Deus, falar: Senhor, eu estou aqui, olha o meu coração, Senhor. Coisas terríveis aconteceram no passado, e eu tenho carregado esta dor até os dias de hoje. Eu não quero mais, Senhor, viver essa tristeza, essa dor. E o Senhor disse que se nós fôssemos até Ti, se nós deixássemos as nossas cargas para ter então o jugo de Cristo Jesus, o Senhor traria alívio, e o Senhor traria então leveza para a nossa alma, traria descanso para a nossa alma. Então nesta hora, Pai, eu quero deixar para trás o meu passado, desamar, Senhor Deus, toda mochila, toda carga, toda mala que eu tenho arrastado até os dias de hoje. Tira do meu coração, me dá força para, com o radar dos teus olhos, vigiar na terra, observar aquilo que está acontecendo na minha vida. Ó Deus, ouve esta oração dos teus filhos, Pai, traduzida pela minha boca, a angústia de cada alma, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão temerários, aqueles que estão com medo, aqueles que estão projetando fracasso, aqueles que estão angustiados por aquilo que está para acontecer, tem misericórdia, fortalece. Levanta os teus filhos nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão com medo do desemprego, que estão com medo do que será dos seus filhos, aqueles que estão com medo, Senhor Deus, do chefe, medo dos seus pais, medo de uma sociedade que se agiganta. Tem misericórdia daqueles que não conseguem sair da cama, que não conseguem encarar o dia, daqueles, Senhor Deus, que estão com muito sono, daqueles que estão com pouco sono, daqueles que não querem que o outro dia chegue, e daqueles, Senhor Deus, que não querem se levantar, que não querem acordar, para não ter o confrontamento do dia a dia.
Tem misericórdia, ó Deus. Traz a segurança pela fé os teus filhos, para saírem, Pai, como Davi saiu da caverna de Adulão, para se transformar em rei, para saírem como José saiu daquela prisão, para se transformar no governador do Egito, para sair como Elias saiu daquele deserto, afugentado, correndo de uma mulher, para então, em nome do Senhor Jesus, se levantar contra reinos, contra poderosos, levando a tua palavra e as profecias da tua boca, Senhor, em nome de Jesus. Levanta, Pai, homens e mulheres, pela fé, para carregarem a sua cruz, assim como Cristo Jesus fez. É assim que eu oro, suplicando o teu amor sobre as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Ainda com os olhos fechados, eu quero ministrar sobre você uma palavra de autoridade e poder sobre a sua vida. Diz o Senhor nosso Deus: não te mandei eu? Não te assuste e nem te espantes. Não temas por onde quer que andares, porque eis que eu estou contigo todos os dias. Eis que eu estou contigo todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Não tema ao homem, não tema a vida. Por que te inquietas, ó alma? Por que está abatido, ó minha alma? Espera em Deus, confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Diz a palavra do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.